Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Que privilégio mais uma vez estar com você nessa hora da sua meditação. Juntos vamos estudar a palavra, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina, e você é o meu convidado especial para esse estudo. Obrigado porque você o compartilha também com outros amigos e familiares, e assim o Evangelho está sendo pregado. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje? Nosso testemunho de Jesus. Essa semana nós vimos vários testemunhos de pessoas acerca de quem Jesus é. Nós vimos Abraão, Jesus chamando o exemplo de Abraão, né? Abraão viu o meu dia e se alegrou, Jesus dizendo. E antes de Abraão existisse, eu sou, né? Jesus falou também. Nós vimos também o exemplo de Maria, né? Que quebrou aquele vidro de nardo puro, perfume caríssimo, e ungiu a Jesus. Nós vimos também o testemunho de Pilatos, que mais? Abraão, Maria, Pilatos e Tomé, né? E Tomé também. Mas eu quero dizer para você que apesar de que esses testemunhos são tão importantes para nós, tanto quanto importante é o nosso testemunho no tempo de hoje. João, ele vai dizer assim, ó, João capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Seria maravilhoso nós estarmos ali, né? E presenciar esses sinais, porque eles nos ajudariam na nossa fé. Porém, nós temos elementos no dia de hoje que os discípulos não tiveram naquele tempo. Por exemplo, naquele tempo, o templo de Jerusalém era uma construção, uma edificação extraordinária, muito além do seu tempo. Era o orgulho nacional, né? Mas Jesus disse em Mateus 24, verso 2, ele, porém, lhes disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Quando Jesus disse isso, o templo estava lá erguido. Os discípulos ficaram tão impressionados, como pode ser isso? O templo ser destruído? Imagina, é impossível coisa isso acontecer. Cerca de 40 anos depois dessas palavras, o templo ruiu pelas mãos dos romanos, foi totalmente destruído. Interessante, né? Jesus falou com antecedência, os discípulos, a maioria deles já não existia mais, né? No tempo desse acontecimento. Muitos deles, não vou dizer a maioria, mas muitos deles já tinham deposto a sua vida como mártir de Cristo, e aconteceu conforme Jesus havia predito. Então, o cumprimento das profecias hoje, muito além do tempo de Jesus e os próprios apóstolos, fazem uma razão para a nossa crença. Mas não é só isso, né? Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra nações, fome, peste, terremoto em vários lugares. E aí o verso 14 do capítulo 24. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Queridos, olha que evidência extraordinária que é essa predição do evangelho sendo pregado em todo o mundo. Quando Jesus estava pregando, havia ali poucas pessoas, poucos discípulos, todos eles intimidados, sem recursos, não somente recursos financeiros, mas inclusive recursos intelectuais, porque eram, na sua maioria, pessoas simples, indoutas, né? Não tinha formação. Poucos eram entre eles que tinham essa formação, Paulo, Lucas, mas a grande maioria era feita de pessoas muito simples, sem muita instrução. Como que esses homens iriam alcançar o mundo todo com o evangelho? Jesus disse, vou repetir porque é importante, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Amigo, amiga, nós estamos vivendo a 10 mil quilômetros de distância de Israel. Israel está a 10 mil quilômetros de nós aqui no Brasil, né?
Aqui estou falando do Brasil. Se você está assistindo esse vídeo de outro lugar, talvez, certamente não será a mesma distância. Mas aqui do Brasil, 10 mil quilômetros. Quase 2.000 anos depois de Cristo. E acreditamos no Evangelho. Hoje, a maior religião do mundo é a religião cristã. 2,3 bilhões de pessoas se dizem cristãs. O Evangelho está sendo pregado no mundo todo. Isso é um cumprimento da profecia. Nós estamos em pleno cumprimento. Talvez ao ouvirem os discípulos a ordem de Cristo, ide e fazer discípulos de todas as nações, ao ouvirem Jesus dizendo assim, ó, o sinal que precede o fim é a pregação do Evangelho, talvez poderiam se desanimar, porque quem eram eles? Um grupo pequeno de discípulos, recursos não tinha nenhum, eram marginalizados, perseguidos, odiados inclusive. Talvez eles poderiam cair no desânimo assim, como que nós iremos alcançar o mundo todo? Nós estamos vivendo em pleno cumprimento dessas profecias. E tanto quanto os discípulos do passado que testemunharam, nós também precisamos dar o nosso testemunho, né? Cada um à sua maneira, a partir do seu próprio relacionamento com Deus. Pode ter uma história para contar para as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui a lição fala, a qual pode não ser tão impressionante quanto ver um morto ressuscitado ou um cego curado. Mas o que importa é que conhecemos Jesus e do nosso modo testemunhamos dele como fizeram as pessoas mencionadas por João. Querido amigo, querida amiga, temos evidências poderosíssimas para continuar crendo. E a pergunta é, estamos nós testemunhando de Jesus como fizeram as pessoas no passado? Volto a repetir as palavras de João 20, versículo 30 a 31. E Jesus fez diante de seus discípulos outros sinais. Será que Jesus também não está fazendo também outros sinais também na nossa presença? O cumprimento das profecias, né? A nosso próprio modo, como Deus age em nossa vida, como Ele nos socorre em tempo de perigo, como Ele responde a nossa oração. Será que Ele também não está fazendo muitos outros sinais à nossa vista? Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E da mesma forma que aqueles sinais foram realizados para testemunho das gerações posteriores, nós também precisamos dizer à geração atual os sinais que nos rodeiam, que o Senhor Jesus nos dá, provando exatamente que Ele é o que diz, o Filho de Deus. E para que crendo, tenham vida em seu nome. Aí as pessoas irão também acreditar em Cristo e em Cristo terão vida eterna, esperança, como você e eu temos. Porque encontramos a Cristo, temos a esperança da vida eterna. E eles irão encontrar a Cristo por intermédio de mim e de você. Para que nós possamos continuar testemunhando, precisamos do Espírito Santo, obviamente. Mas Ele espera que eu e você não fiquemos passivos, mas sejamos ativos missionários na sua obra. O verdadeiro cristão já nasce no reino de Deus como um missionário. Abra a boca, meu querido amigo. Testemunho de Jesus, fale para ele como é importante para eles, né? Que estão ao seu redor, como é importante olhar para as Escrituras, como é importante olhar para o céu, como é importante fazer uma oração, como é importante ir à igreja, como é importante crer em Cristo. Sua vida é melhor agora, depois que você aceitou a Cristo? Tenho certeza que sim. Então, seja esse o seu testemunho a dar às pessoas, digam para elas. Se você tinha medo, não tem medo mais, porque Jesus te livrou dos medos. Tinha depressão, Jesus te curou da depressão. A sua família estava em frangalhos, estava destruída, Jesus restaurou a sua família. Então diga para as pessoas que Jesus tem poder de restaurar famílias também. Jesus te deu uma cura física de alguma doença? Fala para eles que Jesus é o médico dos médicos. Ah, você vivia sem rumo na vida, não sabia qual é o seu destino, hoje você espera o céu? Diga para eles, porque foi Jesus quem te trouxe essa esperança. Essa deve ser a nossa atitude no dia de hoje, ao encontrarmos as pessoas que Deus colocar na nossa frente. Que essa seja a sua experiência. Ora comigo. Nos ajude, Senhor, a testemunhar ao nosso modo, do nosso jeito, tendo a nossa própria experiência contigo.
testemunhar as pessoas que estão ao nosso redor. Nos dê, Senhor, essas pessoas, coloque-as na nossa frente e nos use como seu instrumento, para que sejamos testemunhas eficazes de Cristo na vida de uma multidão de gente. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, viu? Amanhã terminaremos aqui a nossa jornada espiritual. Aproveite bem o seu dia.